Olá, amigos. Queria falar hoje um pouco sobre dimensionamento de fontes de energia, fontes de alimentação. Às vezes a gente precisa montar fontes para nossos equipamentos, né? Por exemplo, amplificadores, rádio PX, o que for, né? Então a gente tem que alimentar eles com tensão contínua, né? E aí a gente acaba tendo que montar fontes, tá? Então, eu queria comentar sobre um detalhe que muita gente não se dá de conta, que é o cálculo do transformador. Tá? Muitas vezes, geralmente, né, acabam sendo feito fontes com transformador com dimensionamento errado, tá? Incorreto. Eu vou comentar aqui, no caso, basicamente como é que funciona a fonte de alimentação, né? Então a gente tem um transformador aqui de entrada de rede, né? Então a gente tem um secundário aqui de, nesse caso eu estou usando 100 volts, tá? Para um exemplo meio corriqueiro para quem monta amplificador, tá? Transformador de 50 mais 50 volts, né? Eu estou usando aqui uma fonte simples para facilitar a explicação, tá? Mas poderia ser uma fonte simétrica também. Então, no caso a gente tem o transformador de 100 volts, né? Quando a gente retifica e filtra, que é esse bloco aqui que está circulado em azul, acaba acontecendo um fenômeno, né, que é o que a tensão, no caso de saída da fonte, vai ser multiplicada por raiz de 2, porque o capacitor aqui, né, ele se carrega com a tensão de pico do secundário, no caso, né, no caso ela, 100 volts vezes raiz de 2, a gente vai ter a tensão de pico. Então, os capacitores vão se carregar, né, com essa tensão aqui. Então, eles vão ficar carregados com a tensão de pico. O 100 volts está aqui, mais ou menos, tá? Então, nessa linha aqui está os 100 volts, mas os capacitores vão estar carregados com essa tensão aqui. Essa aqui vai ser a tensão da fonte, né, a tensão DC. Tá? Então, a gente vai ter 100 volts vezes raiz de 2, a gente vai ter 140 volts, tá? Então, é essa a relação, tá? Isso aqui vezes isso dá isso aqui. Então, RMS vezes raiz de 2 dá a tensão de pico, que vai ser a tensão da nossa fonte, tensão de saída da DC, tá? Então, esse bloco aqui, ele multiplica a tensão por 1,41, tá? Isso vai ter uma consequência, né? A primeira, vai ter duas consequências, na verdade. A primeira é que a tensão DC vai ser maior do que a tensão AC, no caso. A gente tem um transformador de 100 volts, mas vai tirar da fonte 140, tá? E nesse caso aqui eu estou estipulando que essa fonte seria para poder fornecer 10 amperes, tá? Então, o que acontece aqui, né? Se a gente tirar 10 amperes dessa fonte, né? Então, 140 volts vezes 10 amperes, a gente tem 1.400 watts, né? Tá? Aí tem uma lei da conservação de energia que a gente não pode criar energia, né? Então, a gente só consegue, digamos que, transformar, né? Qual é a consequência desses 1.400 watts, tá? Lá no primário, né? Eu vou perguntar para vocês assim, ó, de quantos amperes vocês comprariam esse transformador de 100 volts para poder tirar aqui 140 volts com 10 amperes, tá? Então, provavelmente muita gente sabe, né, mas muita gente acaba não sabendo, né? Então, acaba dimensionando errado suas fontes, né? Então, assim, para resumir, né, se a tensão aqui no secundário
ficou multiplicada por 1,4, ou seja, a raiz de 2, aqui no primário a gente vai ter que multiplicar a corrente por 1,4 para poder ter a mesma relação de potência, ou seja, a potência que está entrando aqui, tá, tem que ser a mesma que está saindo aqui embaixo. Claro que aqui tem um pouquinho de perda, tá? Então, o transformador que eu preciso ter aqui no primário, no secundário, né? Quer dizer, o transformador que eu preciso ter para essa fonte vai ter que ser 10 amperes, tá? 10 amperes vezes raiz de 2. Tá? Ou seja, eu vou precisar de um transformador de 14 amperes, tá? Para poder viabilizar essa fonte aqui. Então vejam que aqui, ó, 100 volts vezes 14 amperes é igual a 1400 watts. Aqui 140 volts vezes 10 amperes é igual a 1400 watts. Então, qual é a regra, né? A gente precisa de um transformador que tenha a corrente vezes raiz de 2. Tá, vamos colocar aqui do outro lado. Então, a gente tem que ter um transformador com a corrente vezes raiz de 2 e com a tensão divididos por raiz de 2, tá? Então, se eu quero 100 volts, né, eu tenho que dividir por raiz de 2, né, para saber a tensão do transformador que eu vou precisar comprar. Então, se eu quero 100 volts na saída, eu tenho que dividir por raiz de 2. Agora, se eu quero 10 amperes, né, eu tenho que multiplicar, se eu quero 10 amperes na saída, eu tenho que multiplicar por raiz de 2, né, aqui é a raiz de 2, para saber quanto que vai ser a corrente do transformador que eu preciso, tá? Então sempre tem que conservar a energia, né, dos dois lados, né? Então como esse bloco aqui multiplica a tensão por raiz de 2, aqui do outro lado, para compensar isso, a corrente fica multiplicada por raiz de 2, tá? Assim mantenho 1400 watts aqui e 1400 watts aqui. Muita gente acaba pensando que, se eu quero tirar 10 amperes na saída, eu vou comprar o transformador de 10 amperes. Só que ele vai ficar subdimensionado. Ele vai acabar trabalhando com corrente a mais aqui no secundário. Tá? No caso, se for um amplificador, né, o transformador, a fonte vai arriar mais do que precisa, né? Ou seja, mais do que seria normal, né? Então vai ser uma fonte que arria bastante, né? Se eu por acaso eu usar um transformador de 10 amperes. Então, o transformador correto para fazer uma fonte de 10 amperes tem que ser um de 14 amperes. Então, acho que era isso aí. Sobre dimensionamento do transformador. Abraço.